Irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. João 18, Evangelho, de 28 a 38. João 18, de 28 a 38. Irmãos, desde o último domingo à noite, nós entramos na captura e julgamento do Senhor Jesus. Então, no domingo passado, vimos que Jesus foi capturado no Getsêmani, foi levado então para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. A intenção de Anás era flagrar Jesus em algum discurso que o comprometesse. Então, a intenção de Anás era que Jesus dissesse algo que o tornasse passivo de incriminá-lo. Era essa a intenção, era dolosa. No entanto, esse primeiro interrogatório na casa de Anás, ele não tinha validade jurídica. Ele apenas tinha como objetivo fazer um interrogatório com o propósito que acabei de mencionar. Os irmãos devem recordar que nesse mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, Pedro também estava na casa de Anás, acompanhado provavelmente de José de Arimateia ou do próprio Nicodemos, quem deu acesso a Pedro. E aquela foi a ocasião que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, quando Jesus é retirado da casa de Anás, ele é conduzido agora sim para o sumo sacerdote, que é genro de Anás, a saber, Caifás, e nessa passagem Jesus fita os olhos em Pedro. Pedro então é tomado de um profundo amargor, de arrependimento, porque após haver negado o Senhor Jesus por 3 vezes, o galo então cantou. Então nós encerramos a mensagem no último domingo à noite nessa parte. Agora pela manhã então nós vamos ver Jesus sendo levado a Pilatos para ser julgado. Mas daí você vai me perguntar: pastor, não deveria ser na casa de Caifás? Mas João não fez o relato de Jesus na casa de Caifás. João faz o relato já diretamente para Pilatos. Como nós estamos refletindo no Evangelho de João, eu vou seguir o mesmo rito que João escreveu, tá bom? Lembre sempre que o Evangelho ele é escrito segundo aquele que observa. Obviamente que ele é inspirado pelo Espírito Santo, mas sempre é o Evangelho segundo João. Então nós temos o relato de uma testemunha ocular e auricular, que inspirado pelo Espírito de Deus, então ele segue o seu relato da casa de Anás diretamente então para o contexto de Pilatos, ou seja, para o contexto do julgamento do Senhor Jesus Cristo. No versículo 28, irmãos, nós temos já o apontamento disso. Vejam o que diz, verso 28. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, observe quem vai julgar. Então Pilatos saiu para falar e eles o perguntou. Ele cita Caifás, mas não o julgamento que foi feito lá. O que ele cita é que de manhã cedo, então, Jesus foi levado a Pilatos. Como é que aconteceu o julgamento do Senhor Jesus? Primeiro, Jesus passou por 2 tribunais eclesiásticos, que esses tinham como juízes. Então Jesus teve um encontro
com 5 pessoas que o julgaram. O primeiro, tribunal eclesiástico, ainda que não tendo uma validade jurídica, como eu disse, na casa de Anás. Nós vimos isso no domingo passado. Segundo, tribunal eclesiástico, na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, que é esse relato que João não traz aqui. No entanto, está nos evangelhos sinóticos. Então, esses são os 2 tribunais eclesiásticos. Os tribunais judeus, eles tinham até poder para executar uma pena de morte, mas não através da cruz. Por exemplo, os irmãos devem recordar que Estevão, diácono da igreja primitiva e considerado o primeiro mártir da era cristã, Estevão morreu apedrejado. Então ali nós temos uma execução de morte. E Estevão morreu aos pés de quem? De Saulo ou de Paulo, que naquela ocasião perseguia a igreja. Então perceba que o judeu, ele executava a morte. Um outro exemplo é aquele que a mulher apanhada em flagrante adultério, João capítulo 8, é levada até o Senhor Jesus. Obviamente aquela mulher não foi morta, e sabemos as razões, mas eles estavam prontos para executar. E como era a execução realizada pelo judeu, autorizada por Roma, por alguma infração no contexto religioso, ela era executada a pedradas. Foi o que aconteceu com Estevão e foi o que eles buscaram contra a mulher apanhada em flagrante adultério. Então Roma até permitia que os judeus que estavam sob sua jurisdição executassem pena de morte, mas não era qualquer pena de morte. A infração tinha que ser contra a lei judaica, ou seja, numa perspectiva religiosa, e ela estava adstrita. Só que no caso de Jesus, os judeus não podiam executá-lo, porque o próprio Jesus afirmou que seria morto através de uma morte de cruz. E a morte de cruz, ela era executada pelo Império Romano. Então o que é que o judeu precisava fazer? Uma vez que ele flagrou alguém em delito, passivo da pena capital, ele precisava levar aos tribunais romanos, para que os tribunais romanos julgassem o suposto infrator e então o executasse. Eu lembro que quando lançou o filme A Paixão de Cristo, irmãos, eu não lembro exatamente há quantos anos atrás, mas eu me refiro àquele filme que tinha o Mel Gibson como diretor. E aquele filme foi muito chocante. As pessoas iam aos cinemas e até pastores morreram infartados na sala do cinema, vendo toda a crueldade que foi praticada contra o Senhor Jesus. Então era uma violência bruta, embora toda violência seja bruta, mas era uma violência terrível que se fazia contra Jesus. E naquela época, Jesus me refiro ao personagem do filme, e naquela época causou-se um desconforto, porque os judeus tomaram como ofensa a alegação do filme de que os judeus tinham sido os responsáveis pela morte de Jesus. Os romanos, por sua vez, eles não se incomodaram, mas a verdade é que tanto judeus quanto romanos foram responsáveis pela execução de Jesus. A única coisa que os judeus não fizeram foi executá-lo propriamente dito, mas foram eles que deram causa, foram eles que buscaram argumentos contra o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, o versículo 28 vai dizer assim: depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Então quando ele começa assim, era cedo de manhã, aqui é por volta das 6 horas da manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar. Por quê? Porque havia o período da Páscoa. E um dos critérios era que eles deveriam evitar esse tipo de ambiente, porque não era um ambiente religioso, para não se contaminar. Então eles levam Jesus, mas aguardam Pilatos do lado de fora.
eles não entram na casa do governador. É isso que o texto está dizendo. Verso 29, então, começa um diálogo entre Pilatos e os acusadores de Jesus. E ele começa assim: então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? É a pergunta de Pilatos. Verso 30, eles vão responder de modo evasivo. Eles estão fugindo da resposta. Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Observem que eles estão se evadindo da resposta. Eles não dão uma resposta a Pilatos. A pergunta foi: qual a infração? A resposta foi: se ele não fosse infrator, nós não teríamos trazido ao Senhor. Mas isso não é resposta. Qual o apontamento do crime de Jesus? Eles não fizeram. Então eles levam a um tribunal judiciário, melhor dizendo, para verem Jesus ser julgados, mas eles não têm acusação sobre Jesus. Aí Pilatos então insiste, verso 31. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ora, se vocês não têm apontamento de um crime segundo a lei romana, faz o seguinte: vocês levem-o de volta e julguem segundo a lei de vocês. Foi a proposta de Pilatos. A bem da verdade, Pilatos também, ele estava fazendo aqui a política da boa vizinhança. No fundo, ele ficou meio desconfiado com Jesus. Se Jesus de fato não seria aclamado rei, e ele, Pilatos, poderia ser então recebido por Jesus em um reinado humano. Por isso que, embora ele pudesse ali já mandar executar, ele não faz. Observem que ele tira o corpo de banda. Ele diz: olha, se ele praticou um crime, vocês julguem segundo a lei de vocês, porque segundo a lei romana vocês não apresentaram absolutamente nada. Olhem agora, ao que os judeus responderam, eu estou no verso de número 31, ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém, respondem os judeus. E aí alguém vai perguntar: pastor, mas eles não executaram Estevão? Mas o contexto aqui é o contexto que eles estão na Páscoa, vai iniciar a Páscoa, e não apenas isso. Eles não sacrificariam Jesus a pedradas, porque o próprio que Cristo morreria onde? No madeiro. Então observe, irmãos, aqui a gente vê a soberania de Deus, porque o que impedia aqueles homens, humanamente falando, de apedrejarem Jesus, ainda que eles estivessem quebrando o 9º mandamento, ou seja, levantando um falso testemunho sobre o Senhor? Eles não fizeram com Estevão? Qual foi o crime de Estevão? E ainda assim ele morreu apedrejado. Por que não fizeram o mesmo com Jesus? A resposta é: porque até as ações dos homens, elas são policiadas, monitoradas e decretadas por Deus, embora Deus não seja o autor nem o responsável pelo pecado. Então, se Deus determinou que o seu filho iria morrer no madeiro, agora esses homens respondem a Pilatos: nós não podemos matar ninguém. No madeiro, somente o Império Romano poderia condenar. A cruz, só o Império Romano, mas não os judeus. Verso 32. Isso aconteceu, olha aqui, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Verso 32. Então observem aqui em João, capítulo 3, verso de número 14. João, capítulo 3, verso de número 14, diz assim:
E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Observem que o próprio Cristo já havia pré-anunciado o tipo de morte que ele enfrentaria. E o texto deixa claro que a resposta dos judeus que não poderiam matar, ela consiste no fato de cumprir aquilo que foi anunciado por Deus. Em outras palavras, Jesus tinha que morrer no madeiro. Ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Pilatos então segue, irmãos, verso 33, desculpe. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou. Agora o diálogo será com Jesus, não no pátio da casa do governador, mas dentro do palácio do governador. O diálogo agora é com Jesus, não mais com a multidão. Olha o interrogatório. Você é o rei dos judeus? Essa foi a primeira pergunta. Você é o rei dos judeus? A resposta de Jesus está no verso de número 34. Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Jesus não está se evadindo da resposta. Mas a preocupação de Pilatos não é que Jesus fosse um rei espiritual, mas é que Jesus fosse um rei governamental. Pilatos está muito mais preocupado com o aspecto político que espiritual. Qual é o temor de Pilatos? Bom, nós estamos adentrando a Páscoa. Se os judeus se levantarem e erguerem um rei, e por alguma razão eles lograrem êxito sobre o Império Romano, ou eles forem libertos de modo que agora eles passem a ter um rei, eu preciso confirmar se esse Nazareno é quem eles estão alegando. Essa é a preocupação de Pilatos. Para Pilatos aqui não tem nada de religiosidade. O que tem é um comportamento político, é um pensamento terreno. Pilatos não está preocupado se o reinado de Jesus é um reinado celestial. Pilatos está preocupado se Jesus vem para a política. Essa é a preocupação de Pilatos, já que ele poderia perder o seu cargo. Ou, em um caso de Jesus ser aclamado rei e de fato ele ter êxito, Pilatos poderia ter também êxito, sendo um dos convidados para trabalhar junto ao suposto rei humano Jesus. Esse é o pensamento de Pilatos. E a resposta de Jesus? Ela não é uma resposta evasiva. Jesus não está fugindo da resposta. O que Jesus está respondendo a Pilatos aqui, através de outra pergunta, quando ele diz no verso 34, esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que falaram a meu respeito? O que Jesus está perguntando é: que natureza de reinado você está me perguntando? Você está me perguntando se eu serei um rei político ou um rei para o qual verdadeiramente eu vim para ser? É isso que Jesus está questionando. Daí, essa pergunta vem do Senhor, ou seja, essa pergunta ela é de cunho político, ou foram minhas testemunhas que relataram sobre o meu reinado? É isso que Jesus quer dizer aqui. O diálogo segue, e agora vocês vão perceber que Pilatos dá uma resposta até grossa, mas ainda desconfiado. Verso de número 35. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Então a resposta é: eu não sou judeu. Sabe o que ele está dizendo? Ele está respondendo a pergunta de Jesus. Ele está dizendo, em outras palavras, a minha pergunta vem de mim mesmo. A minha pergunta vem da preocupação
se seria o Senhor um rei governamental, um reinado político. É isso que está sendo respondido aqui. Por isso que no final ele diz assim: o que foi que você fez? Observem que há um tom de diálogo. Embora exista aqui, irmãos, um interrogatório, Pilatos continua preocupado consigo e na ideia da política da boa vizinhança. Nem desagrada a um, nem desagrada a outro. Verso 36. Jesus respondeu. Observe que agora Jesus vai responder depois de ter ouvido Pilatos. Pilatos respondeu: a minha pergunta vem de mim. Eu não sou judeu. O que o Senhor fez? Jesus agora vai responder. Verso 36. O meu reino não é deste mundo. Pronto. Ufa. Agora Pilatos sossega. Agora Pilatos descansa. Bom, se o reino de Jesus não é desse mundo, pensa Pilatos, logo eu não preciso me preocupar. Eu não estou correndo nenhuma ameaça. Essa é a ideia. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus está dizendo: se eles fossem me levantar rei político, eles estariam lutando por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Essa é a resposta do Senhor. Segue o texto. Mas agora o meu reino não é daqui. E Jesus disse isso, irmãos, também em outros textos bíblicos. Por exemplo, nós temos lá João capítulo 14, verso de número 6. João 14, verso de número 6. Observem o que Jesus diz aqui. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa eu só conferir, irmãos, que eu acho que eu citei o texto errado. Só um instante. Versículo de número, capítulo 18. Nós estamos no verso de número 34. Jesus respondeu... 36, desculpe. Versículo 36. Capítulo 18, verso de número 38. Capítulo 18, verso 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus está apontando que o seu reinado é celestial. No capítulo 14, verso 6, ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outras palavras, ele já está mencionando que o aspecto do seu reinado não é terreno, mas é um reinado espiritual. Embora saibamos que de modo da graça comum, Deus gere todos os reinos da terra. Então, os homens são postos por Deus, são conduzidos por Ele, e esses homens a Deus prestará contas. Embora nós saibamos de tudo isso. Mas no diálogo entre Jesus e Pilatos, a questão é se Jesus se levantaria como rei dos judeus político. E ele já dá a resposta: não, o meu reino não pertence a esse mundo. Ou seja, ele está se referindo que o seu reinado é um reinado celestial, pois se pertencesse a esse mundo, aqueles que com ele estiveram estariam lutando para que ele não fosse sacrificado pelos judeus. Verso de número 37, Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Observem que Jesus está afirmando o seu reinado. Ele está dizendo, sim, eu sou rei conforme a tua afirmação. E todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Aí Pilatos, nesse último diálogo com Jesus, então ele pergunta, o que é a verdade? Ora, irmãos, os filósofos gregos, por anos e anos, tentaram desvendar o que seria a verdade. Para a ciência, a verdade ela é relativa. O que é verdade para um pode ser inverdade para o outro. Mas para Deus a verdade ela é absoluta. Eu tenho dito isso muitas vezes. A verdade para Deus ela é absoluta. João 17, verso 17. Jesus orando pelos discípulos disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos ali Pilatos diante da verdade, buscando saber o que é a verdade, mas morrendo sob condenação por descrer na verdade. Quais são as aplicações que a gente tira para a nossa vida a partir de tudo isso que foi dito aqui, tudo isso que foi apontado? Primeiro, a gente precisa compreender que Deus ele é soberano. Observem que, embora os judeus pudessem forjar e quebrar, melhor dizendo, o 9º mandamento e acusar Jesus injustamente, portanto, matá-lo apedrejado, isso não foi feito. Irmãos, em última instância, o poder está nas mãos de Deus, não na mão dos homens. Quando eu uso a expressão última instância, a minha intenção é dizer, na instância superior, o poder está nas mãos de Deus. Ainda que os homens executem poderes dados pelo Senhor, entenda-se, autoridade, em última instância, é Deus quem determina absolutamente todas as coisas. Então, se Jesus tinha dito que morreria no madeiro, e assim Deus o determinou, Jesus não seria sacrificado, apedrejado. Os homens justificam a sua inoperância quanto à aplicação da pena capital, alegando, nós não podemos matar ninguém. Observem que o pano de fundo dessa resposta é a soberania e os decretos de Deus. E aí você vai perguntar, pastor, mas de que forma isso se aplica à minha vida? Irmãos, muitas vezes tememos a homens, o que os homens podem nos fazer. Quando muda um governo, por exemplo, a gente fica se questionando o que será do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Só que você precisa saber que isso é falta de fé. Quando você acredita que a sua vida, ela depende de homens, você está suplantando a soberania e os decretos divinos. Não há nada que os homens possam fazer que Deus não tenha lhes concedido autoridade para isso. Não há nada que impeça os homens de fazer algo, senão a poderosa mão de Deus. E eu penso que essa mensagem é muito oportuna, porque nós vivemos em um país dividido. Isso é muito claro. O nosso país é um país dividido. As últimas eleições presidenciais denunciaram isso de modo categórico. Talvez na história do Brasil nunca se houve uma eleição tão apertada quanto a última que aconteceu. E é curioso como muitas vezes nós percebemos, nas épocas de eleições, cristãos meio que desesperados com relação ao resultado dela. E esquecem que quem põe e quem tira alguém do poder é Deus. Eu não estou dizendo com isso que Deus não possa pôr um mau governo, porque uma das formas que Deus disciplinou, por exemplo, o seu povo
em Israel era pondo reis que esses reis maltratavam o povo. E essa era uma forma que Deus usava para disciplinar o seu povo. Se você lembrar da Babilônia, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, e Deus fez isso para discipliná-los. Deus pode disciplinar o seu povo, entenda-se, a igreja. Deus pode disciplinar uma nação através de um governo corrupto. A corrupção é competência do governo. Quando eu digo competência, é responsabilidade que recai sobre os seus ombros. Porque quem pratica o pecado é o pecador, não é o Senhor. Mas quando você começa a compreender que Deus é soberano, tanto macro quanto micro, ou seja, Deus é soberano na sua vida individual, mas Ele também é soberano em tudo que está ao nosso redor. Uma estrela não sai de uma ponta a outra que Deus não lhe ordene. Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. O que é que isso demonstra? Demonstra a soberania de Deus, o seu governo. E crer na soberania de Deus, crer no governo de Deus, nos traz paz ao coração e refrigério para as nossas almas. Tudo aquilo que Deus decretou que fosse acontecer com o Senhor Jesus Cristo, aconteceu milimetricamente, como foi determinado desde toda a eternidade. Ou seja, a melhor coisa para o cristão é compreender que Deus é soberano, Ele é governador de todas as coisas e é governador da nossa vida individualmente. E é, irmãos, em oração e através de uma vida piedosa, buscarmos a cada dia nos encaixar nessa realidade. Então veja só, Deus não vai mover o mundo por você, ao contrário do que os falsos profetas estão pregando por aí afora. A vontade de Deus é que o seu povo seja preparado para aquilo que o Senhor está conduzindo. Então a oração, ela não tem o propósito de convencer a Deus. A oração, ela nos prepara para aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é governador e tudo vai acontecer conforme Ele determinou. Tudo. E isso, irmãos, pensar dessa forma é pensar com o coração cheio de fé. Quem crê na soberania de Deus não teme a homens. Quem crê na soberania de Deus, por mais zeloso, profissional que seja, não teme ser expulso do seu emprego, da sua família, da sua sala de aula, porque sabe que Deus está nos céus cuidando de absolutamente tudo. Inclusive a própria Escritura nos adverte que nós não devemos temer a homens. Cuidado para você não confundir temer com respeitar. Eu sei que quando a Escritura aponta que nós devemos temer a Deus, ela está apontando que nós devemos respeitá-lo. Embora quando eu olho para Isaías capítulo 6, me parece que o que acontece ali é muito mais que respeito. Porque Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Me parece que aquilo ali não se resume a respeito. Respeito também, mas o seu coração está cheio de medo. Contrastando então a sua impureza com a santidade de Deus. Mas quando a Bíblia diz que nós não devemos temer a homens, ela não está dizendo que devemos desrespeitá-los, porque essa mesma Escritura nos estimula a intercedermos pelos nossos governantes, pelas autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Mas é a compreender que as nossas vidas não estão nas mãos de homens.
Irmãos, é impressionante quantos crentes estão castigados pela sua consciência, porque eles acham que devem viver bajulando homens, porque eles dependem desses homens. Isso é pecado, isso é um comportamento de idolatria, é você se tornar refém da criatura, quando Deus nos chama a confiar nele, e a resposta está sendo dada. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele governa todas as coisas, tanto no aspecto macro, quanto no aspecto micro. Então, quando a gente crê na soberania de Deus e no seu governo total e absoluto, a gente não teme a homens, a gente teme a Deus, a gente confia na sua boa mão. Essa é a primeira aplicação que eu queria trazer à vida da nossa igreja agora pela manhã. A segunda aplicação, irmãos, diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, por que Jesus estava sofrendo todo aquele constrangimento? Você notou que o juiz de toda a terra se submeteu a um juiz romano? Vem cá, dá para você imaginar, por exemplo, a Suprema Corte do nosso país, eu sei, irmãos, que ela não tem sido nada bem falada no nosso país, mas, por favor, entenda a minha ilustração. Dá para você imaginar a Suprema Corte do nosso país ser julgada por um juiz de piso, um juiz de primeira instância? A gente não consegue imaginar isso, porque, na verdade, a Suprema Corte, ela é a guardiã da Constituição Federal do Brasil. Então a gente não consegue imaginar isso, embora muito tenha sido dito sobre ela e lamentavelmente tem se caído em descrédito publicamente aí. Então eu não me comprometo em fazer essa afirmação, porque é o que se fala por aí afora. O que eu quero apontar é o seguinte: dá para você imaginar o juiz de toda a terra sendo julgado por um juiz romano? Pilatos não sabia quem estava diante dele. Quem estava diante de Pilatos não era apenas o rei do universo, mas era também o Criador e o juiz de toda a terra. Aí a pergunta é, por que disso, pastor? Porque aqui está o estado de humilhação do Senhor Jesus. Ele assumiu a natureza humana para ser entregue em lugar do seu povo. Você sabe quem deveria estar sendo julgado por Pilatos, e aí sim teria acusação contra nós, de quebrar os mandamentos da lei de Deus, Quem deveria estar lá seria eu e você, para sermos condenados. E o pior de tudo, irmãos, não injusta, mas justamente. Quem estava diante dele? O juiz de toda a terra. Para quê? Para livrar a sua igreja da ira de Deus. Então, quando Jesus se submete a isso, ele está no estado de humilhação. Ele está assumindo o lugar dos eleitos de Deus, para sofrer a pena que cabia ao povo de Deus. Então, há uma substituição não apenas na morte. Observem, Jesus não nos substituiu apenas na morte. Jesus nos substituiu em absolutamente tudo. Ele nasceu imaculado, ele viveu sem pecado, ele cumpriu perfeita e cabalmente a lei de Deus, e tudo isso em nosso lugar, porque nós não teríamos condições de fazer isso. Ele foi julgado e sentenciado em nosso lugar, recebeu a pena capital, como diz o nosso credo apostólico, desceu ao Hades e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Então, quando você olha um texto como esse, você precisa ter a compreensão que o que acontece com Jesus é o cumprimento da vontade de Deus em prol dos seus eleitos. Esse julgamento diante de Pilatos, então, está sendo um julgamento que, do ponto de vista jurídico, embora injusto, ele está cumprindo uma sentença determinada por Deus.
Em outras palavras, Jesus não apenas ia morrer, mas ele viveu em nosso lugar, foi obediente em nosso lugar, recebeu a cruz e enfrentou a morte em lugar daqueles que nele creem, em lugar dos seus eleitos. Essa bênção não é para todo mundo, essa bênção é para aqueles que creem. Essa é a segunda aplicação, irmãos amados, que eu queria trazer. E a última delas consiste no fato do diálogo entre Jesus e Pilatos, que Jesus aponta que aqueles que ouvem a sua verdade os seguem. Verso de número 37. Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Ou seja, de fato Jesus era rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Eu quero me ater nessa aplicação às palavras de Jesus que diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Observem que Jesus não está dizendo que todos os homens ouvem a sua voz. Jesus sequer cita nomes. Mas Jesus apresenta um critério muito pontual. Quem é da verdade, ouve a minha voz. E nós vimos em João 17 que ele orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora eu vos questiono: o que nós temos ouvido no nosso dia a dia? A que nós temos sido submetidos e temos nos permitido ser submissos? Irmãos, nunca foi tão difícil pastorear como nos dias atuais. Essa é uma tese que eu sempre defendi, até que eu ouvi 2 pastores muito experientes do nosso presbitério fazerem a mesma afirmação. E por que nunca foi tão difícil pastorear como nos dias atuais? Porque as pessoas, elas não querem a verdade. E o púlpito, ele prega a verdade. Então, como é que funciona na cabeça das pessoas? Elas estão na igreja, fazem parte da igreja, mas para elas admitem apenas aquilo que não lhes confronta ao pecado. Porque quando o nosso pecado é confrontado, nós tapamos os ouvidos e deixamos de ouvir a verdade. É esse o comportamento atual. É dessa forma que as igrejas por aí afora, inclusive nós também, temos nos comportado. Só que isso nos denuncia. As palavras de Jesus foi: quem é da verdade, ouve a verdade. Então seria incorreto afirmar que quem não é da verdade despreza essa verdade? Entendo que não. Ora, se quem é da verdade ouve a verdade, quem não é dessa verdade despreza essa verdade. Essa é uma implicação para aqueles que têm caminhado conosco, porém eles ainda não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, nem professaram a sua fé. Mas pasme, eu já estou concluindo. Com eles a minha preocupação é menor enquanto pastor. Porque eu sei que quando Deus chamar alguém à salvação, Ele quebranta esse coração e faz crer na verdade. Minha preocupação maior são com os crentes, nisso que eu estou afirmando. Porque as palavras de Jesus, irmãos, elas nos denunciam. Quem é da verdade, ouve a verdade. Isso nos denuncia.
Porque o meu desejo é que você saia daqui nessa manhã se perguntando: eu ouço a verdade? Eu estou disposto a ser confrontado pela verdade? Será que aquilo que é dito, que é verdade da Escritura, ainda que me confronte, eu me submeto? Se a sua resposta for sim, bendito seja o Deus da nossa salvação. Esse é o mais claro sinal de que você é da verdade, que você é um eleito e um salvo. Mas se a sua resposta for: pastor, depende, olha, não precisa dizer mais nada, basta você pensar assim: depende. Se você acha que o seu posicionamento depende da verdade que é anunciada, e eu me refiro à Escritura Sagrada, para que você se submeta ou não, eu preciso ser franco com você. Você não é da verdade. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar as suas mazelas e crer verdadeiramente no Senhor. Você entende agora, irmãos, porque as igrejas dos falsos profetas estão cheias? Porque as pessoas não estão interessadas na verdade, elas estão interessadas no seu bel prazer, elas estão interessadas nas riquezas desse mundo, enquanto Jesus está nos chamando a ouvir as palavras doces de vida que saem da boca do Cordeiro. Amém. Vamos nos colocar de pé e orar, encerrando esse momento. Senhor, nós diante de Ti nos humilhamos. Quantas vezes nós ouvimos a verdade, mas o nosso coração pecador tende a desprezá-la, a afirmar que essa verdade não nos confronta, e tapamos os nossos ouvidos e filtramos para absorver apenas aquilo que é do nosso interesse. Perdoe o nosso pecado, Senhor. Converta-nos do nosso mau caminho, da nossa péssima conduta. Que essas palavras do Senhor Jesus, elas nos afronte, nos confronte, melhor dizendo. Que elas nos questionem se nós ouvimos de fato a Tua voz. E se o fazemos é porque de fato somos eleitos do Senhor na eternidade e salvos em Cristo no tempo. Sonda o nosso coração, nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda da justiça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.